Boa tarde a todos. Viva, boa tarde. Não sei se me ouvem. Eu consigo lhe ouvir, doutor? Consigo lhe ouvir? Doutor Isaac Henriques, muito Sim, prazer em sim, doutor. conhecê-lo. Prazer imenso, prazer imenso. Estava muito ansioso em conhecê-lo. Vou dar uma dica aqui ao doutor I- Jeremias. O doutor Jeremias está numa chamada Igualmente. aqui. Ok, Só um segundinho, doutor. Sim, doutor sim, Jeremias? sim, sim. É, acho que ele queria confirmar que se eu já estava dentro, eu já estou há algum tempo. Eu estava à espera Ok. que ele me ativasse o microfone. Uhum. E pronto, é um prazer imenso conhecer o doutor Adalberto. Eu vi Prazer ali é todo meu. pelas fotografias e eu vi falar também dos colegas que trabalham comigo aqui na clínica Multiperfil que conhecem o doutor, né? Ok. Exato. A minha câmera estava desligada. Acredito que consegui ativar agora. Estou Não num consigo webinar. ativar a câmera. Ok, consegui. Eu não sei se estamos exatamente na hora de começar. Uhum. Eh, Se calhar Doutor aguardamos um Jeremias, bocadinho, não sei, uns 5 minutinhos, aguardamos um bocadinho, a ver para se o ver se vem pessoal mais gente. entra. Somos 15 agora. Sim, Exato. sim, sim. Somos 15 Eu também agora, vamos estava, ver. já agora, o doutor Isaac também estava curioso em conhecê-lo, porque também fala muito bem de si, né? Tem muito boas Oh, muito referências por obrigado. aquela Angola Muito obrigado. fora. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, Prazer senhor. imenso. Prazer imenso. E estamos à espera e pronto. Que o doutor, em curto espaço de tempo, regresse aqui no nosso meio. Pá. Tem muita coisa a nos passar. É verdade, é verdade. Pelo que Nós, eu ouvi do doutor Jeremias e de outros colegas que o uhum, conheceram lá na Faculdade de Medicina e alguns foram alunos até, sim, e há muita gente que conhece bem o doutor. ok, ok. Quando viram o post, aí ligaram para mim. Exatamente. Sim, Ai, senhor. ai, Que bom. Mas vamos regressar. Os bons filhos a casa sempre regressam. Isto, sim, sim, claro, claro. Nós esperamos, com muita expectativa. Pronto. exatamente. O número vai subindo, já estamos em 20. Já estamos em 20, sim. Se calhar Sim, sim. mais 2 minutitos e poderemos Exatamente, então, exatamente. penso eu, né? Quem na verdade está a Sim, moderar é o doutor Isaac. Portanto, vou lhe dar a sim, claro. liberdade de definir o Sim, sim, início do nosso webinar. sim, sim, também vou fazer isso. Vamos só deixar que estes 2 minutos passem. Muito bem. Enquanto isso, eu vou já aproveitando que é para adiantar Sim, algumas sim. coisas Sim, relativamente a sim, todos doutor. os que estão presentes. Eu pretendo que esta apresentação, este webinar, seja interativo, muito interativo. Sim, sim. Que isto quer dizer que vou convidar-vos ou obrigar-vos, se assim posso dizer, a participarem de forma muito ativa nesta apresentação e a participação, claramente, vocês vão poder fazer a partir dos vossos telemóveis, porque eu vou colocar algumas questões, mesmo só para nos divertirmos aqui um bocadinho, para isto não ficar um monólogo excessivo. E vou colocando algumas questões e a partir com a câmera dos vossos telefones poderão simplesmente aceder a um código QR que vai aqui aparecer no ecrã para cada uma das questões e assim poderem fazer a votação daquilo que acham mais convincente no que quiserem responder. Ok, Para muito bem. tornarmos isto Muito bem, assim doutor. mais para não estarmos aqui, para que eu não esteja aqui a falar apenas e depois as pessoas dormirem, né? Portanto, o objetivo é mesmo tentar captar o máximo a vossa Exatamente. atenção para isto
e ver se conseguimos interagir o máximo aqui. Tá bem, doutor, tá bem. Muito obrigado. Pronto, eu. Pronto, eu acho que vamos começar. Doutor Jeremias, não sei se tem uma ideia contrária, podíamos começar. A hora vai avançando. Acho que os outros colegas vão nos encontrar aí a meio. Espero que os demais não entrem tarde para não poderem perder uma boa parte do Pois. webinar. Sim, sim, sim. Então, Boa tarde, Dr. Isaac. Boa tarde, a todos os colegas que já se encontram aqui na sala. Eu penso que sim, que podemos começar. Já são 18 horas e 5 minutos. Habitualmente fazemos questão de cumprir rigorosamente com o tempo e os outros colegas vão entrando, e à medida que vão entrando, vão se enquadrando. Aproveitar para desejar a todos um feliz Dia da Paz, né? Hoje é dia 4 de abril. Boa parte dos colegas está em casa, né? O doutor Isaac e eu estamos de serviço, faz parte da profissão. exatamente, Exatamente. exatamente. Então, se calhar Ok, aproveitar, apresentar um pouco o doutor Isaac antes de começar. O doutor Isaac é médico, é patologista da clínica Multiperfil e vai então ser hoje o moderador. Doutor Isaac, eu regresso só no final do webinar para algumas considerações. A partir de agora, o muito, momento é todo seu e do preletor. ok, muito bem, muito bem. Ok, muito obrigado mais uma vez. E muito boa tarde ao doutor Adalberto dos Santos, que é o nosso preletor, que Boa aguardamos tarde. com muita ansiedade. Boa tarde a todos os presentes na sala. Boa noite já, né? Boa noite aos presentes na sala. Vou apresentar então o doutor Adalberto, que eu muito queria conhecer, estou a ter esse privilégio. Doutor Adalberto Fernando dos Santos é médico, né? Se houver aqui algum erro, me corrija, faz favor. É médico Uhum. licenciado em medicina pela Universidade de Oxum, é mestre em ciências biomédicas pela Universidade da Beira, interior, isso é UBI, Portugal. É doutorado em medicina na área de imunoalergologia, também na mesma universidade em Portugal. É investigador da rede de investigação em saúde, no Porto, Portugal também. E é patologista clínico em formação, né? Médico residente da Sociedade de Patologia Clínica, pelo Hospital de Santo Antônio, no Porto. E também é docente de bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, né? Então, é esse resumo do que o doutor é, e muitos alunos do doutor fizeram feedback comigo e prometeram entrar para ouvir mais uma vez o seu professor, que já ouviram em aula. Então, com esse leque todo, nós temos aqui o doutor Adalberto para poder nos brindar com este tema, que é a importância da HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, né, no rastreio e diagnóstico das hemoglobinopatias. Então, teremos o privilégio hoje de aprender sobre isto, uma pincelada de hemoglobinopatias, talvez alguém que esteja aqui, alguém que não tenha noção do que são hemoglobinopatias, que vai ter o privilégio de saber um bocadinho do que é, ou muito do que é, e também como diagnosticar, principalmente como usar essa cromatografia líquida, esse HPLC, no rastreio e diagnóstico. Só de realçar que no nosso país, não me lembro de um hospital que faça HPLC. cromatografia de alta performance. Lembra-me que o Hospital Hematológico Pediátrico está a tentar investir nisso. Há lá um equipamento comprado para isto, mas acredito que ainda não está em funcionamento.
Então, fiz questão de convidar também para esse webinar a direção do Hospital Hematológico Pediátrico, não sei se já cá estão, e muitos que trabalham na área diagnóstica, para todos nós podermos aprender, viver, e talvez quando começarem a operar aquela maquinaria toda, tenham mais conhecimento, não só para realizar o exame, para dar a real interpretação e o real uso para contribuir para os nossos doentes nas mais diversas hemoglobinopatias. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à doutora Adalberto para então começar a nos brindar com a sua apresentação. Muito obrigado, Obrigado. Dr. Isaac. É só, se calhar, eu não sei se percebi bem, só fazer aqui uma ressalva, é doutorando ainda, pronto, Ok, doutorando na sim, UBI. sim. Pronto, eu vou então tentar aqui, e antes mesmo de começar, gostaria de agradecer por estar aqui hoje a dividir e ter esta conversa convosco, agradecer o convite do Dr. Jeremias. Vou agora tentar partilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá ver se consigo fazer isto de forma mais ergonômica. Meter em modo de apresentação. Conseguem ver? Conseguimos perfeitamente, doutor. Vamos ver se eu minimizo isto, então. Pronto. Quando colocaram este desafio, que é para falar sobre HPL6, eu fiquei a pensar em muitas coisas. Fiquei a pensar que, eventualmente, neste encontro, poderíamos ter não só médicos, como também profissionais de outras áreas de saúde, como técnicos, por exemplo, de laboratório, como profissionais de análises clínicas. E então tentei criar a apresentação de forma um bocadinho transversal que conseguisse albergar esses aspectos todos e essas áreas todas do saber na área de saúde. E então tomei a liberdade de trazer isto de forma assim, como se fosse uma aula, com este sumário, onde nós vamos revisitar alguns conceitos básicos, que é para tentar entendermos o que são hemoglobinopatias, que é para depois percebermos como é que a HPLC nos pode ajudar, e aqui vale a pena falar um bocadinho do princípio, da técnica, como que isto acontece, e a aplicação que ela tem, alguns casos clínicos que eu vou também aqui trazer, que é para discutir convosco e nos divertirmos aqui um bocadinho, se me permitem o uso do termo, que é para percebermos, na verdade, como é que a interpretação em cada uma das situações pode ser feita para esses casos. Assim, eu pretendo, de forma um bocadinho ousada, pretendo que no final deste webinar consigam os presentes neste encontro entender um bocadinho, e nem que for de forma rasa, a genética das hemoglobinopatias, o princípio e a aplicação da HPLC e interpretar de forma correta as principais hemoglobinopatias que temos, e principalmente aquelas que são mais sonantes na nossa região, que é Angola. Bom, e como já disse, e vou realçar mais uma vez, pretendo que esta apresentação seja muito interativa. Portanto, vai aparecer algumas perguntas ao longo das apresentações com um código QR que é só vocês fixarem a vossa câmera dos vossos smartphones, que é para conseguirem aceder à enquete e irem respondendo para tornarmos isso um bocadinho mais leve. Pronto. Mesmo depois de médicos, gostaria de informar-vos que a bioquímica nunca vos abandonará. Aqueles que não gostam de bioquímica vão ser perseguidos por isso a vida toda. E não podemos começar a falar de hemoglobinopatias sem entendermos como é que isto está orquestrado do ponto de vista molecular, estrutural. Tanto para vos dizer que a hemoglobina é um tetrâmero formado por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Essas cadeias beta, essas cadeias as cadeias de globinas alfa e beta vão comportar um grupo M na sua estrutura, e este grupo M tem no centro, portanto, este grupo M tem um anel pirrólico que tem no centro átomos de ferro, um átomo de ferro que vai ser exatamente a região das trocas gasosas.
E se olharmos para aquilo que é o dogma da vida, relativamente à genética, começamos a entender que nós somos uma verdadeira fonte de dados, somos uma verdadeira biblioteca, e gosto de fazer esse paralelismo às bibliotecas, literalmente falando, porque imagina, nós numa biblioteca, o que é que nós vamos à busca da informação? E nós somos realmente uma fonte muito grande de informação, e não sei se elas são uma fonte de informação. Quando nós entramos para uma biblioteca, nós temos as prateleiras. Então, assumem isto como sendo o nosso cromossoma. As prateleiras dentro de uma biblioteca normalmente estão identificadas ou por letras ou por números, e nossos cromossomas também são assim. Onde é que nós vamos buscar então a informação? Estamos na prateleira, vamos encontrar os livros, é similar ao nosso DNA, o livro que é o local onde nós temos essa informação. E no, dentro do livro vamos ter que abri-lo para encontrar as páginas onde cada uma dessas páginas tem a sua informação toda daquilo que nós pretendemos. Esses são os genes. Por que é que às vezes isso tem que ser dito assim com essa literacia muito simples? Que é para nós conseguirmos depois explicar aos nossos doentes o que é que se passa com os genes deles. E se começamos a falar em genes, eles às vezes não percebem, precisamos utilizar linguagens como paralelas àquilo que é o cotidiano. E então, olhando para a nossa biblioteca, nós vamos ter em prateleiras que é o nosso cromossoma, determinados genes que vão codificar coisas. No caso, aqui neste caso, é as nossas cadeias de globina. Assim sendo, as cadeias alfa são codificadas, estão presentes, são codificadas no cromossoma 16 e pelos genes que estão presentes no cromossoma 16 e as outras cadeias estão presentes no cromossoma 11. Esta imagem é muito boa que é para nos para representar de forma didática como é que isto acontece do ponto de vista de formação de cadeias de globina. Realçar aqui que cada um de nós herda vai ter quatro cadeias, quatro genes para codificar as cadeias alfa de globina e vamos ter dois genes para codificar as cadeias beta. Portanto, vamos herdar dos nossos progenitores dois genes do pai e dois genes da mãe, e já para as cadeias betas vamos herdar apenas um de cada um deles, portanto, um do pai e outro também. Mas reparem que a nível do cromossoma 11, que é naquela nossa prateleirazinha onde tem os livros, nós temos, para além da codificação das cadeias beta, também temos cadeias gamas e delta, que vão fazer portanto, que vão fazer outros tetrámeros. E como isto é para ser interativo, eu começo com esta questão. Pronto, tendo em conta essa explanação que fiz agora, quantos tipos diferentes de hemoglobina é que vocês acham que o indivíduo saudável vai apresentar? É só direcionarem a vossa câmera aqui neste código QR que vos apresenta e podem ir fazendo a votação. Podem ir escolhendo qualquer uma das opções que acharem. Ninguém vota. Fiquem à vontade, vocês não estamos aqui a querer avaliar ninguém. Só quero mesmo é que isto fica. E não se preocupem, aqui podem errar o máximo. E é errando que às vezes a gente tem noção. Parem que isso é um artifício que a nossa mente cria. Se a gente falha aqui numa resposta depois, quando não é dita a resposta correta, isso fica muito mais otimizado. Só uma pessoa a votar, mais gente a votar, por favor. Não temos mais votações? Portanto, quantos tipos diferentes de hemoglobina existe no indivíduo saudável? O que é que vocês acham? Não sei se estão a ter alguma dificuldade com acesso a esse código QR ou pronto, não temos mais votações, não faz mal. Eu vou mostrar aqui aquilo que é
aquilo que deveria ser a resposta correta. Portanto, para um indivíduo saudável, nós temos três tipos de hemoglobinas diferentes que já vamos então falar um bocadinho delas. Assim sendo, nós temos cadeias alfas que são formadas e cadeias delta no cromossoma 11, como já vimos. Temos também cadeias alfas no cromossoma 16 a ser formado e temos cadeias gamas no cromossoma 11 a ser formado. E assim vão formar diferentes tipos de hemoglobina. Por exemplo, a hemoglobina fetal é formada por cadeias alfa e cadeias gamas. A hemoglobina A2, que é um outro tipo de hemoglobina que temos, é formada por cadeias alfas e cadeia delta, e depois temos a hemoglobina do adulto, que é assim chamada, que é formada por cadeia alfa e cadeia beta. Portanto, essa está em maior porcentagem. Temos que entender que existem esses tipos de hemoglobina que é para conseguirmos fazer com alguma qualidade o diagnóstico de hemoglobinopatias, porque tem alguma implicância depois na percentagem dessas hemoglobinas que aqui nos apresentam, que aqui aparecem. É importante ainda percebermos como é que são os fenótipos desses indivíduos no nascimento, quando nascem e ao longo da vida. Portanto, a expressão de genes a expressão dos genes alfa começa já muito antes da sexta semana na vida embrionária e depois aumenta essa expressão até mais ou menos a oitava semana e ela vai se manter. Vale a pena vos dizer aqui que as cadeias alfa são o denominador comum para a formação de todos os outros tipos de hemoglobina. E isto é importante reter porque um comprometimento na formação de cadeias alfa vai necessariamente influenciar a expressão, ou seja, a quantidade das outras hemoglobinas formadas. Ainda na vida embrionária, há uma outra cadeia que aumenta muito também a sua expressão até ao nascimento, que é a cadeia gama, e é por conta disso que, por exemplo, ao nascimento, um indivíduo tem um fenótipo SA, é assim que é chamado, se for um indivíduo sem nenhuma variante, sem nenhuma mutação que vai condicionar a existência de uma variante, portanto, vai ter uma maior quantidade de hemoglobina fetal, 80%, e uma menor percentagem de hemoglobina A, portanto, a hemoglobina do adulto, que é de 20%. Claramente que isto, depois, à medida que o tempo vai passando, vai se aumentando a expressão de cadeia delta, que é para fazer o outro tipo de hemoglobina. Até mais ou menos aos 6 meses, essa expressão já tem um aumento considerável. E quando o indivíduo atinge 1 ano de idade, ele é considerado hematologicamente adulto, porque já tem esta apresentação da constituição de hemoglobina no seu organismo. Portanto, tem maior percentagem de hemoglobina A, acima de 90%. Tem a hemoglobina A2 em torno de 3,5, ou seja, abaixo disso, igual ou menor a 3,5, e a hemoglobina fetal menor que 1 ou igual ou menor que 1. Portanto, e essa é a característica da hemoglobina, das hemoglobinas que tem um indivíduo saudável, vai ter hemoglobina A, que é aquela mais conhecida, formada por quatro cadeias, duas cadeias alfa e duas beta, vai ter a hemoglobina 2 também formada por duas alfa e duas delta, e a hemoglobina fetal que é formada por duas alfa e duas gama. Portanto, mas permitam-me ainda, mais uma vez, tentando forçar-vos aqui um bocadinho a interação, quais seriam então os locais normais da eritropoiese na vida adulta? Reparem que a formação da eritropoiese começa eh, no fígado e no baço, nos cenários embrionários, mas depois na vida adulta, quais seriam então os locais de formação? Os locais normais da eritropoiese, formação de sangue, querem ir votando? Já temos uma votação. Mais gente? Esperar aqui mais um bocadinho para a vossa interação.
Tanto mais ninguém quer participar. Tem uma mão levantada, não sei se que alguém quer entrar para interagir com o áudio. Pronto, temos três votações. Acho que é só uma questão do talento aqui a rede, A mas vossa a rede é opção que nos... Ok, a por rede é por que não aqui está a seria ajudar muito. também mais uma votação na primeira opção, medula óssea dos ossos longos. Ok. Muito bem, se calhar eu vou fechar então aqui, que é para por uma questão de otimizarmos o tempo. Muito bem, e vamos tentar entender o que é e por que a resposta é esta, medula óssea de todos os ossos. Tem aqui essa imagem que é muito ilustrativa. Em termos de hematopoiese, nós temos, podemos classificá-la em hematopoiese primitiva e definitiva. A hematopoiese primitiva vai ser aquela que vai acontecer antes, portanto, do nascimento, e ela começa no saco vitelino e depois passa, essas células pluripotentes vão depois migrar para o fígado, e à medida que a gestação vai continuando, as células depois migram para o fígado e para o baço, e posteriormente vão migrar então para a medula óssea. E a partir dali, no nascimento, e a grande diferença entre o adulto e a criança é esta. Portanto, uma criança tem a hematopoiese a nível de todos os ossos. E depois, na vida adulta, essa hematopoiese modifica-se um bocadinho, muito mais presente no esqueleto axial, do modo geral, mas muito mais presente nos ossos chatos. A nível dos ossos longos, como é o fêmur, por exemplo, já não é na extensão toda da sua medula, mas é nas extremidades proximais e distais, onde ela vai ocorrer essencialmente. Uma coisa aqui a realçar, indivíduos como eu, depois dos 30 anos, quase que já não têm hematopoiese a nível dos ossos longos, portanto fica tudo muito ligado aos ossos chatos. E isso é extremamente importante também entender essa dinâmica. Por quê? Porque existem algumas hemoglobinopatias que, por causa de um contexto que se chama eritropoiese ineficaz, em que o organismo não consegue responder à anemia presente, ele vai recrutar fontes anteriores que já não eram supostos estar a produzir sangue, que é para fazerem, que é para tentar responder àquilo que são as deficiências de hemoglobina a nível do organismo. Portanto, isto tudo acontece na medula óssea, na vida adulta. Portanto, entrando agora aqui um bocadinho o que é que são hemoglobinopatias, um grupo de doenças genéticas do sangue são caracterizadas por anormalidade na estrutura. Portanto, isto vai levar depois a anormalidades do ponto de vista qualitativo e no ponto de vista quantitativo. Vamos relembrar mais uma vez que nós somos uma verdadeira biblioteca e essa informação toda vai ser feita dessa maneira. Imaginem então que nós temos um livro que é o nosso genes, temos um livro que é o nosso DNA, e os genes, que são as páginas onde nós vamos ter essa informação genética que precisa ser transcrita, que é para fazer a bendita proteína, portanto, as cadeias de globina. E a grande diferença aqui é, se eu tenho um livro em que rasgo uma página, eu tenho necessariamente menor quantidade de páginas nesse livro. E isto vai me dar um tipo de mutação que eu entendo como sendo uma mutação delecional, eu tenho menos uma página, e que são as talassemias. Portanto, a grosso modo é dizer o quê? Que quando a gente fala em talassemias ou talassemias, portanto, dependendo muito da região em que se está a usar o termo, quando a gente fala em talassemias, estamos sempre a falar em ausência, ok? Portanto, e depois, se eu tiver o mesmo livro em que eu mantenho todas as páginas, os genes estão todos lá, e eu apenas tenho a folha dobrada ou molhada, eu continuo a ter lá os genes, portanto, esse livro vai continuar a ter as 100 páginas que ele deveria ter. A grande diferença é que eu tenho uma página que está dobrada, que não é normal, não está inteirinha como as outras. Portanto, eu aqui tenho uma mutação pontual que normalmente vai formar as variantes de hemoglobina que nós conhecemos. O que vamos, para quem desconhece, vamos então aqui
abordar um bocadinho sobre elas. Assim sendo, as talassemias podem ser alfas ou betas. O que é que isto quer dizer? Que, mais uma vez, talassemias é falta. Então, se eu estou a falar que é uma talassemia alfa, significa que é falta de cadeias alfa. E se é uma talassemia beta, significa então que são falta de cadeias beta. Do outro lado, são as variantes que vão ter mutações pontuais. Portanto, eu tenho as cadeias presentes, mas elas são anormais. É o caso, por exemplo, da drepanocitose, em que há uma mutação na cadeia beta de globina e, portanto, vai formar uma hemoglobina S. A drepanocitose comporta, desculpa, tem uma mão levantada, não sei se é o Dr. Isaac. O Dr. Isaac quer dizer alguma coisa? Não, não, não fui eu, doutor. Ah, pronto, tem uma mão levantada, não sei se alguém queria intervir aqui. Pronto, a drepanocitose acaba por ter vários termos que vocês poderão ver ao longo dos vossos estudos. Ciclémia não é bem um termo em português, mas é usado do inglês. Portanto, drepanocitose tem a sua origem no grego, que significa foice, e falciformação, que é também um outro termo usado, tem a sua origem latina, que também tem o mesmo significado. Portanto, são apenas maneiras diferentes de dizer, mas hoje em dia a designação de doença falciforme começa a ser abandonada, portanto, começa a ser muito mais usado o termo drepanocitose. Nós ainda temos outras alterações que podem acontecer a nível das cadeias betas de globina, que podem levar, por exemplo, à doença H, ou então à doença C, portanto, da hemoglobina C, doença da hemoglobina H e a doença da hemoglobina C. O que é que está a acontecer a este nível? Mais uma vez, recordar aqui a nossa genética e a nível dos livros e páginas, o que está a acontecer, há trocas aqui de aminoácidos apenas, para que haja a doença da hemoglobina C, é a troca de um aminoácido, o ácido glutâmico pela lisina, portanto, na posição número 6, e na doença da hemoglobina D, a troca do ácido glutâmico pela glutamina na posição 121. Eu deixo a drepanocitose de propósito porque eu vou abordar um bocadinho lá para frente. Olhando aqui um bocadinho para as talassemias, a alfa-talassemia tem esta característica de genes, portanto, um indivíduo normal tem 4 genes. Quando há uma mutação, se nós temos deleção no único gene, nós temos uma talassemia minor, portanto, ou um traço talassêmico. Se tivermos mutação ou deleção em 2 genes, e aqui nos 2 genes percebam que pode ser cis ou trans, portanto, a mutação pode acontecer nos genes do mesmo lado, em lados diferentes. Ou seja, a doença só se expressa quando eu tenho mutação em 3 genes. Doença, efetivamente. Mas do ponto de vista de tradução hematológica, já vamos ter aqui algumas que nós vamos poder abordar um bocadinho lá para frente. Ou seja, perceber que a grande parte das hemoglobinopatias, principalmente aquelas que têm um grande peso clínico, elas são normalmente autossômicas recessivas. Como podem aqui ver nessa imagem, um indivíduo que tem um traço talassêmico, se tiver um parceiro que não tem traço nenhum, nem a doença, nunca poderá ter um filho doente. Portanto, vai ter filhos saudáveis, naturalmente vai ter filhos com traço, obedecendo aquilo que é a herança mendeliana. Quando é que a doença poderá surgir? Quando é um indivíduo portador, tanto de talassemia, um portador com um traço que vai, portanto, ter um parceiro também com um traço, ou que seja, eventualmente doente. Portanto, aqui sim, aqui já haverá a tradução da doença em algum nível, com esses critérios de percentagem, que eu acho pronto, que vocês também já dominam. Mais uma vez aqui é para mostrar esse aspecto de que a alfa é uma cadeia de globina. As cadeias alfa são o denominador comum para a formação de todas as outras hemoglobinas, da A, A2 e A fetal. Portanto, uma deleção a nível desse gene vai comprometer depois a quantidade das outras hemoglobinas. O mesmo já não acontece, por exemplo, na beta. Aqui na beta nós podemos ter, e havia uma classificação antiga que já está a ser modificada hoje em dia,
que era beta minor, beta intermédia e beta mais, e isso tinha a ver com as mutações também que aconteciam a nível dos genes. Se tiver apenas um gene mutado, era uma beta minor. Se tiver os dois genes mutados porque herdou um traço, porque herdou, portanto, os genes mutados de cada um dos seus progenitores, do pai e da mãe, isso seria uma beta major. Se tiver apenas uma mutação parcial, mesmo que seja nos dois genes, seria uma beta intermédia, mas isso mudou porque começou a ver que esses doentes tinham características muito peculiares. E hoje em dia a designação é essa, é talassémia dependente, não dependente de transfusão, e talassémia dependente de transfusão. Porque depois começou-se a verificar que indivíduos que eram classificados como beta minor, depois em algum momento da vida poderiam evoluir com necessidades transfusionais, e vice-versa. Portanto, arranjou-se essa classificação mais ergonômica que é para conseguir distinguir melhor esses indivíduos. E como podem perceber aqui, uma alteração nos genes das beta-glubinas vai comprometer essencialmente a formação de cadeias betas, portanto, vai comprometer a quantidade, não compromete as outras hemoglobinas, e uma forma que o organismo vai ter, que é para tentar compensar essa deficiência de cadeias betas, é aumentar a expressão de outras cadeias, que podem fazer tetrámeros com a alfa, porque afinal eu tenho cadeias alfas presentes. Portanto, e uma das cadeias que normalmente, que flagrantemente é aumentada com muita facilidade é a cadeia delta. Portanto, um aumento necessário da hemoglobina A2. Claramente que esses indivíduos também poderão ter aqui o aumento da hemoglobina fetal. Portanto, e olhando agora para esse aspecto, mais uma vez eu teimosamente a tentar captar aqui a vossa interação para isto, deixa eu meter aqui o código, qual dos traços talassêmicos leva a uma microcitose e hipocromia mais acentuada? O que é que vocês acham? Portanto, não temos resposta ainda. Alfa, diz alguém. Se calhar eu vou dizer-vos que e vou ir ajudando nisso. Ambas têm a mesma tradução laboratorial, diz alguém. Ou seja, nós quando Ah, temos diminuição. Sim, alguém quer falar? Faz favor. não, aqui no chat, os colegas não estão conseguindo ter, mas alguns estão respondendo no chat. Ah, E ok, há um, ok. e há um colega que Tem aqui responde dois, aqui, exatamente. Dois que dois. significa que é a beta, exato. Ok. O pessoal está conseguindo responder aqui no chat, muito bem. Ou seja, devem entender então aqui um princípio fundamental. Se eu não tenho cadeias de globina, significa que eu vou ter o tamanho dos reduzidos. Portanto, dali a tradução da microcitose e necessariamente da hipocromia. Portanto, uma diminuição nas cadeias de globina vai comprometer o tamanho do meu eritrócito e necessariamente também a coloração dele, a quantidade de hemoglobina que vai estar dentro deste eritrócito. Vamos lá ver se eu consigo passar isto. Então, qual das duas seriam? Já algumas pessoas apontaram aqui para a segunda opção, que é a B. E sim, eu respondo, não consigo marcar aqui, não consigo marcar aqui. Tanto aquela que leva uma maior tradução que leva uma microcitose e hipocromia mais acentuada é a B, para quem respondeu a B, está corretíssimo. E a explicação para isso é simples. Uma beta-talassêmia significa ausência de cadeia beta. O que é que isto quer dizer? Que vai ter um aumento de cadeias alfa. As cadeias alfas não são solúveis. O aumento de cadeias alfa vai fazer com que elas precipitem, porque não vão ter cadeias betas para se ligar. Esse excesso faz com que elas precipitem. E a precipitação de cadeias alfas vai lesar a membrana do eritrócito e vai naturalmente levar a muito mais hemólises do que no contexto das alfas.
Já quando eu tenho uma alfa-talassêmia, o que é que eu tenho? Eu tenho um cenário em que não tenho cadeias alfa, portanto, e tenho muito mais cadeias beta, e as cadeias beta já são mais solúveis, portanto, acabam por não levar essa microcitose e hipocromia tão acentuada quanto as betas. Passando agora rapidamente para a drepanocitose, que é um prato nosso que já conhecemos. Essa imagem, atenção a esta imagem, ela não quer dizer que os indivíduos homozigóticos são apenas mulheres, ou seja, só existe a expressão da doença nas mulheres. Não. Portanto, a imagem tem esta formatação, mas é para dizer que também é uma doença autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo, para ter a doença, precisa de ter pais portadores, com traço falciforme, ou se preferirmos com hemoglobina F, e depois esse indivíduo vai adquirir a doença sim. Portanto, o que é drepanocitose? Há aqui uma mutação pontual, a troca de uma adenina por uma timina, e isto naturalmente vai formar, deveria ser um ácido glutâmico a ser formado nas cadeias de aminoácidos, vai ser uma valina. Qual é o problema de termos uma valina? Reparem, a hemoglobina ela tem tendencialmente cargas positivas e seus aminoácidos têm essa característica de serem polares. Para quê? Que é para conseguirem serem solúveis no meio aquoso. Quando muda-se o ácido glutâmico pela valina, a valina é um aminoácido polar. Dá características completamente diferentes ao eritrócito. Faz com que o eritrócito tenha uma certa fobia ao meio líquido. Portanto, isso faz depois que, no momento de desoxigenação da própria hemoglobina, no momento em que esta hemácia entrega o oxigênio, ela, em vez de solubilizar como uma hemácia normal, ou seja, em vez dela solubilizar como um eritrócito normal, ela começa a formar polímeros. Vai começar a se ligar uma na outra e vai formar polímeros, uma estrutura completamente rígida. E isto altera completamente a membrana do eritrócito. Estamos aqui a falar das hemoglobinas, exatamente. Depois delas entregarem o oxigênio, elas têm que se solubilizar. Quando isto não acontece, elas ligam-se umas nas outras e vai formar um polímero que altera completamente aqui a estrutura da membrana do eritrócito e vai fazer uma forma de foice. É claro que isto nos estágios iniciais é reversível, só que essa falsarização depois se torna permanente a um ponto em que o organismo, ou seja, a hemácia já não consegue voltar à sua forma normal. E isto é que é o problema, porque uma hemácia com essa característica tem dificuldade de passar em vasos muito mais pequenos, portanto, e depois tem uma aderência maior a nível do endotélio, criando todos os problemas de vasoclusão que se conhecem nesses indivíduos drepanocíticos. A nível epidemiológico, reparem, as hemoglobinopatias são das doenças genéticas mais comuns, aí tem um erro vivo, mais comuns no mundo. 5% da população mundial é portadora de alguma hemoglobinopatia. Cerca de 300 mil crianças nascem com formas graves de algum tipo de hemoglobinopatia. Olhando um bocadinho para Angola, os dados avançados em 2015 pelo CISA davam conta de 20% da população angolana ser portadora de traço falciforme. Os últimos dados de 2019 ou 2020 já se fala aí em 18%. Ou seja, em cada 10 indivíduos, duas pessoas são portadoras, em cada 100 nós temos 20 pessoas portadoras. Portanto, isto para uma doença genética é uma prevalência altíssima e temos que andar a ter cuidado com isso e olhar com isso com alguma preocupação, ressalvando aqui alguma preocupação e não cuidado. Por quê? Porque isto tem um peso econômico muito grande a nível das unidades hospitalares, mesmo a nível daquilo que são os orçamentos para qualquer país. Tem um peso econômico muito grande para as famílias, que vão ter que lidar com um indivíduo que precisa recorrentemente de transfusões, que precisa de hidroxiureia, que é para o seu tratamento, sem falar das complicações que esta patologia, portanto, comporta. Por que é que nós temos essa distribuição assim? Reparem que vocês têm aqui as bolinhas a vermelha, que é a falciformação, portanto, a drepanocitose, se preferirem, e tem mais ou menos essa distribuição. É muito prevalente a nível da África subsaariana, quase que não temos no sul da África, temos alguma, mas não é tão prevalente como na África subsaariana.
Temos também, a nível do Mediterrâneo, uma prevalência considerável de fase de formação. Se olharem para a bolinha de cor castanha, a beta-talassêmia tem muito mais prevalência a nível do Mediterrâneo. Portanto, na Grécia também temos alguma formação. E a alfa-talassêmia tem uma prevalência considerável a nível da África subsaariana. Por que que temos essa distribuição assim? E depois, vale a pena ainda realçar aqui que na Índia, nós também, na Índia e na África, na Ásia, nós temos uma prevalência considerável dessas hemoglobinopatias. Porque isto tem um bocadinho a ver com um aspecto que se chama adaptação evolutiva que o próprio organismo encontrou, que é para tentar responder àquilo que eram as hostilidades que a malária causava nessas zonas endêmicas à malária, ou que já tiveram histórico, são normalmente zonas que vão ter uma prevalência considerável de hemoglobinopatias, porque o plasmódio tem uma potência muito grande para o eritrócito e o próprio organismo entendeu que deveria evoluir de modo a não ter tantas complicações com o plasmódio. Então, uma das formas era alterar a constituição genética disso, de formas que ou esse eritrócito viva menos tempo, que não permita um plasmódio replicar, ou então alterava a estrutura de ligação do plasmódio de modo que ele não seria reconhecido. Portanto, é apenas uma questão adaptativa, mas que tem um mal muito grande depois na vida do indivíduo. Precisamos olhar para aspectos como esse, os aspectos do valor médio da hemoglobina, por exemplo, em indivíduos, que é para conseguirmos fazer um diagnóstico muito correto daquilo que são as hemoglobinopatias. Existem aqui elementos como os índices hematimétricos, que temos que olhar para eles também, como o volume globular médio, que nos diz qual é o tamanho do nosso eritrócito, a hemoglobina corpuscular média, que nos diz qual é a quantidade de hemoglobina que temos dentro do eritrócito, e essa variação do RDW, que nos fala se nós temos populações com tamanhos diferentes, ou seja, eritrócitos com tamanho diferente assim, nesse indivíduo, ou então se nós temos formas mais jovens do eritrócito a serem lançadas para a corrente sanguínea, que são expressas pelos reticulócitos. Isso é importante porque isso nos ajuda a fazer uma distinção, a classificar o nosso tipo de anemia, quando ela existe, e mesmo que ela não exista, nos permite ver que nós temos uma diminuição do tamanho e da coloração desse eritrócito, ou seja, da quantidade de hemoglobina que é formada, e permite-nos então orientar melhor a nossa, a nossa investigação para a hemoglobinopatia. A investigação das hemoglobinopatias, pronto, deveria sempre começar com um rastreio. E, para mim, aquilo que eu entendo e acredito é que o rastreio mais importante que deveríamos apostar grandemente seriam, então, o rastreio pré-nupcial, que é exatamente uma fase em que não há gravidez ainda, o casal vai fazer um aconselhamento genético, vamos tentar rastrear o máximo isso para identificar casais que são portadores. Se nós tivermos um casal portador, e esse é um problema que se debate muito, a pergunta eventualmente que o paciente vai nos fazer é: ok, eu sou portadora, a minha mulher é portadora, e agora, doutor, o que é que eu faço? Deixo a minha mulher? Arranjo outra? Como é que eu resolvo isso? E muitas das vezes, mesmo quando se chega a essas conclusões, há pessoas que preferem levar esse aspecto na fé, portanto, a tua fé se salvou, isto é uma frase bíblica, e as pessoas que acreditam piamente que a Deus vai salvar às vezes dessas questões, mas existem estratégias de indivíduos portadores que podem ser utilizadas. Claro que isso demanda muito mais recurso financeiro, mas existem estratégias que podem ser utilizadas quando se sabem, quando se conhecem as condições genéticas de cada um dos intervenientes. Existem estratégias que podem ser utilizadas que é para diminuir o risco de termos filhos que são doentes. Ok? Depois passamos por uma outra fase de rastreio, que é o rastreio pré-natal, que permite identificar fetos com hemoglobinopatias. É claro que esse rastreio começa sempre com o rastreio da mãe, identificar se a mãe tem algum traço, e se a mãe tiver um traço, é rastrear o pai também.
e se assim for, se identificarmos que o casal afinal é portador, há aqui um risco eminente dessa criança possivelmente ser o doente, e então vamos passar por uma técnica invasiva, a amniocentese, por exemplo, fazer nesta mulher, que é para identificar se este miúdo que vem ali vai ser um miúdo portador, se é doente ou saudável. Pronto. Por isso é que eu acho que o rastreio pré-nupcial na verdade, a melhor opção que existe. Depois, no pré-natal, já temos aqui de questões que envolvem eventuais abortamentos, temos que conversar com o casal, a ver se querem continuar com a gestação ou não. Portanto, já se torna um bocadinho mais complexo. Quando todas essas etapas chumbam, ainda temos o rastreio, pronto, do pezinho, que é o neonatal, que é detectar precocemente a doença. Para que precisamos detectar precocemente a doença? Que é para, de forma muito precoce, começarmos a agir. Portanto, se não agirmos de forma muito precoce, esses miúdos começam a ter muitas complicações logo nos primeiros anos e começam a fazer AVCs e desgaste da cabeça do fêmur. Portanto, é uma chatice que nunca mais acaba. Mas mesmo assim, com esses três níveis de rastreio que nós temos, muitas das vezes tudo isso é chumbado ainda. E onde é que nós encontramos esses doentes? Às vezes é num diagnóstico oportunista, é numa investigação de uma patologia qualquer que está com comprometimento hematológico e o clínico pede uma HPLC e nós conseguimos identificar então que afinal a razão daquela anemia era uma hemoglobinopatia. Quais são as estratégias e as metodologias que nós temos então que podem ser usadas que é para rastrear isso? É eletroforese de hemoglobinas em gel da Garoto, eu penso que é o que se usa muito a nível dos hospitais em Angola, ou então uma eletroforese capilar, que tem uma metodologia muito similar à HPLC. Também podemos rastrear, e se for mesmo rastreio, o teste de solubilidade da hemoglobina é um teste que pode ser usado, mas essa só permite identificação de drepanocitose ou de traços falciformes, ou seja, só permite a identificação da hemoglobina S, não permite a identificação de mais nada. Tanto, e depois tem HPLC e os testes genéticos, e aquilo que eu vou vos falar hoje um bocadinho é sobre a HPLC. Rapidamente, o que é HPLC? É uma cromatografia líquida de alta performance, portanto, é uma metodologia que permite separar constituintes de uma amostra. Entendam, a amostra é o sangue que nós temos e ela vai permitir separar as hemoglobinas que existem. E como é que é este princípio? Ela tem uma fase estacionária, que é sólida, e uma fase líquida, que é móvel. A fase líquida é aqui onde estão os solventes. O que é que a gente faz? Introduzimos aqui as amostras. Nessa fase estacionária, é uma coluna carregada negativamente, porque a minha hemoglobina, as hemoglobinas têm cargas positivas, tendencialmente são carregadas positivamente, então, quando elas são injetadas aqui, as hemoglobinas vão se ligar nesta coluna, na fase estacionária. Depois, isso é tudo uma metodologia automática, depois, esse solvente é injetado também aqui, esse solvente tem cargas positivas. Qual é o princípio disto? É para tentar competir com as zonas de ligações aqui na coluna cromatográfica. Assim sendo, aquelas hemoglobinas que têm menor densidade de cargas positivas vão se desligar, vão eluir, portanto, vão se desligar dessa coluna. E isto depois nos permite ser avaliado aqui por um detetor. Esse detetor vai analisar o tempo que essa hemoglobina ficou retida aqui e vai depois traduzir num cromatograma que eu já mostro. Portanto, como podem aqui ver a hemoglobina fetal, as suas cadeias gamas têm menos cargas positivas do que as cadeias betas, por exemplo, da hemoglobina A. Portanto, na ordem, a nível do cromatograma, a hemoglobina fetal vai ser a primeira a aparecer, a eluir. Estamos a falar de uma HPLC de hemoglobinas. Depois vai ser a hemoglobina A2, que tem mais cargas positivas das suas cadeias betas quando comparadas às gamas da fetal, e posteriormente a última a aparecer vai ser a hemoglobina A2, porque tem as suas cadeias delta têm muito mais cargas positivas do que a beta. Portanto, esse é o princípio da HPLC, que é feito num equipamento como este, que aqui está, que é um cromatógrafo. E quando nós comparamos, então, o que a HPLC nos permite dar, nos traz tudo isso como vantagens.
tem maior precisão quando nós comparamos com, por exemplo, com a eletroforese em gelo da Garoça, é muito mais informativa, quantifica frações de hemoglobina, todas elas, das hemoglobinas normais, identifica as várias frações das hemoglobinas normais e as principais variantes anómalas, permite também, nos permite com isso fazer monitorizar tratamentos e evolução dessas patologias. Imaginem um indivíduo drepanocítico que está a fazer hidroxiureia, nós temos que andar a monitorizar o aumento da hemoglobina fetal, porque a um determinado valor ou aumento dessa hemoglobina fetal começa a ser comprometedor, ou para avaliarmos se o tratamento está efetivamente a fazer efeito, e por mais que não pareça, uma HPLC é uma metodologia mais barata do que a eletroforese em gelo da garosa. A eletroforese em gelo da garosa é trabalhosa, enquanto a HPLC nós podemos meter as amostras tal como nós recebemos e colhemos. Na eletroforese em gelo da garosa temos que preparar. A HPLC nos permite uma demanda maior de trabalho, portanto, tem imensas vantagens. Mas eu ainda vos apresento uma outra desvantagem que tem a eletroforese. Isto é um exemplo de uma eletroforese em gelo da garosa. Qual é o problema? Ela identifica e separa as bandas que nós temos aqui. Portanto, permite-nos identificar a hemoglobina a hemoglobina F, mas vejam, por exemplo, aqui, no lugar da F também corre uma D. Ou seja, se eu tenho uma eletroforese, isto aqui não sei se conseguem ver aqui o meu ponteirozinho. Aqui no centro, um, dois, três. Aqui a quarta é o controle, é o nosso controle. E ela de cima para baixo nos diz que essa banda é de uma hemoglobina A, esta banda é de uma hemoglobina F e aqui é de uma hemoglobina S. Mas aqui na banda da S também corre a D. Portanto, se eu faço uma eletroforese em gel da garoto, nem em meio alcalino, eu às tantas não sei o que é que está a correr aqui, se é efetivamente uma S ou uma D. Portanto, temos esse problema. E a nível da hemoglobina A2, aqui na banda da A2, ela também vai correr outros tipos de hemoglobina, como a C e a E. Portanto, não permite nos discriminar muito bem isso. Mas podemos, por exemplo, se temos dúvida, se nós temos uma presença de hemoglobina A2 ou hemoglobina C, podemos usar a eletroforese em meio ácido, que permite distinguir muito bem aqui a hemoglobina C, que é a primeira banda que aqui nos aparece. Portanto, mas ela tem essas limitações, infelizmente. E então, por conta disto, eu, mais uma vez, de forma teimosa, vou sempre insistir aqui na vossa participação, tendo em conta que que a HPLC, dando as vantagens significativas da HPLC, faz algum sentido ter eletroforese em gel da garota em laboratórios clínicos? O que é que vocês acham? Mas já temos aqui resposta no chat. Quem não estiver a conseguir acessar aqui pode sempre responder no chat. Vamos lá. Portanto, já temos aqui uma resposta. Não faz sentido, deveria ser descontinuado. Não tem respostas aqui no chat. Mas alguém respondeu aqui que deveria ser descontinuado. 3 respostas aqui. Ok, se calhar eu vou fechar a votação, que é para tentarmos economizar o tempo. Na verdade, a resposta seria essa, sim, pode servir de teste confirmatório para algumas situações, ou seja, as recomendações são essas. Apesar do Gold Standard ser HPLC para o rastreio e diagnóstico de hemoglobinopatias, mesmo assim, num contexto em que eu tenho a identificação de uma variante, recomenda-se um segundo teste confirmatório, que é para tornar muito mais robusta a nossa suspeita ou o nosso diagnóstico. Isto é um cromatograma normal, por exemplo, este é o cromatograma de um equipamento que se chama Variant 2 da Biohard. E isto é um cromatograma em que, como vos disse, tendo em conta os tempos de retenção que cada hemoglobina tem, em função das suas cargas, vão eluir primeiro
AF, que aparece aqui. Portanto, AF aparece aqui primeiro. E depois eu tenho aqui algumas frações da hemoglobina A2. E como o doutor Isaac disse que existe um equipamento num dos hospitais e eventualmente tem pessoal desse hospital aqui a assistir, eu vou permitir, portanto, explicar aqui um bocadinho mais isto. A hemoglobina A tem algumas frações que se dividem aqui em P3 e P2, portanto, tudo isso tem que ser contabilizado depois no total da hemoglobina A. E como vem aqui, tem a hemoglobina A2, portanto, que aqui depois expressa em 3,2%. Isto é um cromatograma normal. O Variant é um tipo de equipamento que está desenhado a sua metodologia com muita precisão, que é para identificar e fazer diagnósticos de beta-talassêmias. Portanto, olhar para os aumentos da hemoglobina A2, como vos disse, sempre que eu tiver uma talassêmia, uma beta, essencialmente, o que é que vai acontecer? O organismo tenta compensar a ausência de cadeia beta aumentando a produção de cadeias delta. Isso consequentemente aumenta a minha hemoglobina A2. E é por isso que essa metodologia permite identificar beta-talassêmias com aumento aqui da hemoglobina A2 ou então com aumento da hemoglobina fetal. Pronto. Isto é um cromatograma normal que nos permite ver a hemoglobina A2, a hemoglobina A0 e as suas frações e a hemoglobina fetal. Portanto, agora, olhando para aquilo que é a beta-talassêmia, como é que a gente pode começar desde muito cedo a suspeitar ou a levarmos a nossa investigação para isso? Reparem que a hemoglobina fetal normal versus alguém que tem um traço talassêmico vai ser diferente ao longo dos meses todos. Portanto, aqui, quando o indivíduo atinge 1 ano de idade, que é exatamente a altura em que o indivíduo se torna hematologicamente adulto, já podemos perceber uma grande diferença, 4,1 de hemoglobina fetal aqui, para um indivíduo que tem um traço talassêmico, isso deve nos fazer suspeitar, e 1% é para um indivíduo normal. E se formos olhar, por exemplo, para aquilo que é a hemoglobina A2, isso começa muito mais cedo a nos chamar a atenção. Por volta dos 3 e 4 meses, nós já temos aqui diferenças brutais relativamente às percentagens de hemoglobina A2 quando nós comparamos com o indivíduo normal. Aqui a vermelho carregado é o indivíduo normal, que aos 3 meses tem 1,7, vem que o indivíduo com um traço talassêmico já tem 3. E quando atinge 1 ano de idade, portanto, nós temos um cromatograma que nos aparece que temos essa característica, temos que suspeitar. Mas é chamar a atenção a algo. Não devemos fazer diagnóstico de beta-talassemia olhando para o cromatograma sem termos um hemograma ao lado. Portanto, temos necessariamente que ter um hemograma ao lado. Por quê? Porque temos necessariamente que fazer um hemograma, porque as talassêmias, as alfas e as betas, elas têm uma característica muito particular, que é terem microcitose e hipocromia. Os indivíduos podem ou não apresentar anemia, podem ou não ter eritrocitose, portanto, podem ou não ter eritrócitos aumentados, mas eles vão sempre ter microcitose e hipocromia. E a microcitose e hipocromia é mais acentuada na beta-talassemia pelas razões que eu já expliquei, comparando com a alfa-talassemia. A alfa-talassemia tem uma microcitose e hipocromia menos acentuada, a microcitose e hipocromia da beta-talassemia é ainda mais acentuada em muitos casos do que uma anemia por déficit de ferro. Okay? Que é para isto não ficar assim muito teórico. Eu trago aqui alguns casos que é para tentarmos interagir. Reparem, este é um indivíduo de 15 anos de idade, mãe portuguesa e pai angolano, tem uma anemia microcítica hipocrômica, cinética de ferro é normal, ou seja, andaram a fazer o desviamento de ferro e viram que é normal. E aqui, mais uma vez para chamar a atenção, este é um indivíduo que chumbou todas as fases de rastreio e vê que a hemoglobinopatia vai ser identificada apenas aqui numa condição da investigação de uma patologia. Investigação da anemia, porque era um rapaz que tinha quase sempre anemias microcíticas hipocrômicas. Se não tivermos cuidado, vamos começar a tratar esse indivíduo com ferro, porque a microcitose e hipocromia está a mimetizar uma falta de ferro, mas não é. É para vos dizer o que é que nem toda microcitose e hipocromia é déficit de ferro, é preciso termos atenção a isto. Portanto, e quando a gente faz um cromatograma, temos esta apresentação, o aumento da hemoglobina A2.
Então, olhando para um hemograma em que nós temos eritrocitose, e temos eritrocitose por quê? Porque temos poucas cadeias de globina e o organismo, por compensação, aumenta os transportadores de hemoglobina, que é para tentar compensar esse déficit. Mas, naturalmente, temos aqui uma microcitose e hipocromia acentuada, portanto, é uma diferença de 20 para 25, 66 para 78. Olhando para isso e relacionando, nós chegamos à conclusão que isso é efetivamente uma beta-talassémia, o aumento considerável da A2. Portanto, não tenhamos dúvidas aqui. Passando, passando para um outro caso, este é um miúdo de 6 anos de idade, que tem uma mãe portadora de hemoglobina S, o pai é saudável, tem anemia recorrente, já foi tratada com ferro oral, tanto, e fizeram aqui o rastreio de hemoglobinopatias devido à história familiar. Tanto é uma jovem de raça negra. E quando a gente olha para o hemograma é isto. Portanto, não tem anemia, neste caso, e nem tem alteração dos índices hematimétricos. Mas o cromatograma nos apresenta esse pico aqui. Podem ver, tanto. E depois aqui nessa tabela, na parte de cima, podemos ver que tem aqui uma hemoglobina S com uma percentagem de 40%. Ainda temos hemoglobina A, portanto, isso nos faz logo pensar que esta jovem é uma jovem portadora de hemoglobina S, porque num contexto de ser uma drepanocítica, já nem sequer temos formação de hemoglobina A, e aqui vai claramente nos aparecer no cromatograma, como vamos ver a posterior. Isto foi um caso de uma jovem diagnosticada apenas aos 16 anos, porque tinha anemias recorrentes, e depois a história familiar era condizente, e foi então fazer o rastreio de hemoglobinopatias, ou seja, mais uma vez chumbou todos os rastreios anteriores e só conseguimos identificar aqui neste caso. Chamar a atenção que os indivíduos que são portadores de hemoglobina S são assintomáticos. Portanto, não têm introdução clínica nem laboratorial. Vão ter um hemograma perfeitamente normal. Ok? Gostaria que vocês retevessem essa informação, que é para depois fazermos um exercício um bocadinho mais à frente. Portanto, isso é um traço falciforme ou é, ou é uma portadora de hemoglobina S. Aqui é um outro caso de um miúdo de 16 anos, de raça negra e natural de Angola, com história de anemia recorrente, com necessidades de transfusão. Tanto como podem aqui observar, este é um indivíduo com este hemograma, tem anemia, mas se olharmos para os índices hematimétricos, é uma anemia normocítica normocrômica, portanto não há diminuição do volume globular médio, nem da hemoglobina globular média, que é uma característica do ponto de vista hematológico laboratorial dos indivíduos que são drepanocíticos. A drepanocitose leva a um tipo de anemia que é normocítica normocrômica, apenas destruição dos eritrócitos, sem influenciar o tamanho nem a quantidade de hemoglobina. E se olharem aqui para o cromatograma, vão ver que tem aqui a hemoglobina S em 89%. Esses indivíduos normalmente não têm hemoglobina A, não têm hemoglobina A. Mas aqui, se vocês olharem para esta tabela, não sei se conseguem ver aqui o meu cursor, o ponteirozinho. Se olharem aqui para esta tabela, vocês têm aqui hemoglobina A em 1,3%. Isto é falsamente uma hemoglobina A. Para quem está no laboratório, deve ter cuidado em não reportar isto para o clínico. O que é que isto significa? A hemoglobina S também sofre glicação, como a hemoglobina normal, a hemoglobina A. Portanto, isto é simplesmente uma glicação da hemoglobina A, da hemoglobina S, digo, que corre aqui exatamente no lugar da hemoglobina A. E esta glicação da hemoglobina S, tanto pode correr aqui no pico da A2, como pode correr aqui no pico da A0. Portanto, e isto permite depois falsos aumentos dessas hemoglobinas. E se repararem aqui, a A2 neste indivíduo tem uma concentração de 4%. Recordamos um bocadinho a conversa que estávamos a ter há pouco. O aumento da hemoglobina A2 vai quase sempre traduzir uma beta-talassémia. Portanto, eu vou recordar mais uma vez, a hemoglobina A2 tem valores de referência até 3,5. Esse indivíduo tem uma hemoglobina A2 de 4. O que é que vocês acham nesse caso? Podemos então assumir que este é um doente que tem
a drepanocitose mais beta-talassemia associada, e esta é a minha pergunta, mais uma vez a insistir que vocês participem aqui um bocadinho, considerando que um aumento dos níveis de hemoglobina A2 pode indicar a presença de beta-talassemia, é correto assumir que o paciente com esses níveis elevados de A2 tem uma beta-talassemia associada? O que é que vocês acham? Sim, apesar da discordância com o hemograma, não. A A2 pode estar falsamente aumentada nesses casos. Não, a A2 não está suficientemente aumentada. Podem ir votando, também podem fazê-lo pelo chat, se quiserem. Vamos lá, pessoal, não se acanhem. Podem sempre errar. Ok, sim. Alguém já respondeu que sim. Mesmo pelo chat, opção D, já responderam aqui a opção D. Segunda, ok. Mais votações, vamos lá, ok. Vou dar mais aqui alguns segundos. Muito bem. E eu vou encerrar isso, que é para mostrar que claramente a correta é esta, tal como já expliquei. O aumento da hemoglobina, é preciso termos cuidado com isso. Eu vou voltar para o slide anterior. Preciso termos, e há várias coisas que nos fazem pensar que aqui isto é uma A2 falsamente aumentada. Primeiro, é que este indivíduo é drepanocítico, já tem todas as cadeias betas completamente alteradas, já não era possível ter uma beta-talassémia, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e mesmo que fosse eventualmente um traço falciforme, o segundo aspecto é o nosso hemograma. Não tem microcitose nem hipocromia, portanto, temos que ter atenção a isso. Não tem eritrocitose, mesmo que não seja um parâmetro que está sempre presente, mas não seria neste caso, porque aqui os eritrocitos estão drasticamente diminuídos. Portanto, não poderíamos estar a pensar num traço beta associado, neste caso. E depois, é chamar-vos aqui a atenção para quem vai trabalhar com esse tipo de equipamento a ter cuidado com isto. Ou seja, isto é leitura que a gente faz, a dor está aumentada, mas a interpretação tem que estar concordante com o hemograma e com a história clínica deste indivíduo. Aqui nós temos um falso aumento da A2 por causa da glicação da hemoglobina S. Portanto, a hemoglobina S glicada corre tanto a nível da A0, que também tem que ser devidamente interpretada, como a nível da S. Portanto, continuando aqui, essas foram as nossas respostas. Tem mais aqui um caso em um miúdo de 1 ano, é angolano. A mãe é portadora de hemoglobina S, o pai é saudável. Foi medicado com ferro oral devido à microcitose e hipocromia. Reparem aqui, mantém a microcitose e hipocromia após o tratamento de ferro e investigação da microcitose, ou seja, esse rastreio aqui surgiu de hemoglobinopatias devido à microcitose persistente mesmo após a medicação. E o que é que temos aqui nesse hemograma? Eritrócitos aumentados, portanto temos eritrocitose, não temos anemia, temos microcitose e hipocromia. Chamar a atenção aqui para a microcitose e hipocromia, ela não é tão acentuada, assim como vimos no caso anterior da beta, e vamos então fazer HPLC e o que é que temos aqui? Temos uma S, uma hemoglobina S de 25,8, temos hemoglobina A 64,2, temos A2 de 3,0. O que é que vos parece? Se este é o indivíduo portador, temos aqui a S a correr, temos a A2, a A e a S. Supostamente esse é um indivíduo que tem um traço falciforme, porque ainda tem hemoglobina A. Portanto, se tem um traço falciforme, a minha pergunta para vocês é essa. Considerando então que o indivíduo portador de hemoglobina S é geralmente assintomático e não apresenta alterações hematológicas significativas, como é que a gente explica essas observações de eritrocitose, microcitose e hipocromia nesses casos? Portanto, por que que ele tem esse hemograma alterado? Deveria ter um hemograma normal porque é só um portador, o portador é assintomático e não tem tradução hematológica. O que é que vocês acham? E temos aqui várias opções. Podem sempre ir votando. Também tem um chat. Vamos lá. Desinibam-se, por favor.
Então, as opções são: pode haver déficit de ferro associado, que é para justificar a microcitose e hipocromia, pode haver um traço talassêmico beta associado, ou pode haver uma beta talassemia minor associada, ou uma alfa, no caso. O que é que vocês acham? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O que é que temos? Opção C, já alguém votou, mas opção C, a 4 pode haver uma alfa-talassemia minor associada. Muito bem. A terceira, Dr. Isaac, pode haver uma beta-talassemia minor associada, ok. Pronto, se calhar eu vou então encerrar aqui as vossas votações e mostrar que pode haver uma alfa-talassemia minor. E eu vou explicar por que isto pode ser uma alfa e não uma beta. Reparem, como vos disse, a microcitose e a hipocromia na beta é muito mais acentuada. Se fosse uma beta-talassemia, tínhamos que ter valores abaixo de 22 e o volume globular médio tínhamos que ter valores abaixo de 60, e eventualmente abaixo de 77. Mas há um outro indicador aqui que nos faz pensar numa alfa-talassemia. Lembram a conversa da alfa? As cadeias de globinas alfa são o denominador comum para a formação de todas as hemoglobinas. Então, imaginem, se nós temos uma diminuição de cadeias alfa, ela vai comprometer todas as outras hemoglobinas formadas. Estou a querer vos dizer o quê? Que num traço falciforme, normalmente o valor da hemoglobina S é 35 ou um bocadinho acima disso. Portanto, o facto de nós termos aqui uma hemoglobina S em 25,8 nos faz pensar que ela está relativamente diminuída comparando com aquilo que deveria ser o seu valor num traço falciforme. Isto permite-nos explicar por conta disto, ou seja, as cadeias de globina alfa têm maior afinidade pela beta, ok? Na presença de um traço falciforme, de uma hemoglobina S, o que é que vai acontecer? Todas as cadeias alfas ligam-se maioritariamente às cadeias betas e aquilo que sobra é que se liga a S. E é por isso que no cromatograma, mesmo num cromatograma do indivíduo que não tem um traço talassêmico associado, ele vai ter, por exemplo, 50 e poucos por cento de hemoglobina A0 e 43 ou 44 de hemoglobina S. Mas quando eu tenho um traço alfa, em que eu tenho uma diminuição das minhas cadeias alfa, continuo a pensar, eu tenho maior apetência das alfas pelas betas. Então, grande parte das alfas, que já são poucas, porque eu tenho diminuição dela, vão se ligar a beta. E aquelas que sobrarem vão se ligar a S. Isso faz com que a minha S diminua muito a sua quantidade quando comparado com um indivíduo que não tem um traço. E sim, este é um indivíduo que tem dupla heterozigotia, tem um traço alfa associado, ou seja, tem uma alfa-talassemia associada a um traço falciforme. Portanto, mais uma vez, temos aqui valores diminuídos, mas temos que saber depois interpretá-los de forma correta, que é para darmos um melhor diagnóstico ao clínico. Este é um caso, se calhar é para terminar, já deve estar um bocadinho adiantado da hora. Este é um caso que eu deixo aqui de propósito. Não tem informação clínica nenhuma. E vamos fazer esse cromatograma e temos isto. Hemoglobina S, 27,6, está abaixo de 35, pronto. De 35, temos uma hemoglobina A de 58, ok? Portanto, não tem um aumento da hemoglobina A2, tem um aumento da hemoglobina fetal. Olhando para esse cromatograma, sem mais informação nenhuma, insistimos nós e fomos fazer então um hemograma. E o hemograma nos dá essa tradução. Tem uma hemoglobina de 8, os eritrócitos estão drasticamente diminuídos e esta é uma anemia normocítica normocrômica. Não bate certo. Este indivíduo com este cromatograma tem um padrão de um portador. Um portador deveria ser um indivíduo normal, não deveria ter tradução nenhuma hematológica aqui. Mas, mais uma vez, eu vou querer a vossa colaboração para chegarmos a isto. Dado o cromatograma apresentado, como é que interpretaríamos esse resultado? O cromatograma é este, tem hemoglobina S de 27,6, pronto, com aquele hemograma que vimos, e eu vos apresento essas opções. Atenção que já vimos um caso similar há bocadinho,
traço falciforme, acham que tem traço falciforme associado à alfa-talassémia, traço falciforme associado à beta-talassémia ou tem alfa-talassémia. O que é que vocês acham? Podem ir votando. Vamos lá, não se acanhem. Alguém já votou traço falciforme associado a beta. Votaram aqui para 2, traço falciforme associado a alfa. Ok. Opção 2. Ok. Eu vou encerrar aqui e não tenho. E de propósito, reparem, eu não tenho aqui nenhuma resposta certa. Só mesmo para gozar um bocadinho com a vossa inteligência no bom sentido, claro. Eu não tenho aqui nenhuma resposta certa e já vos digo porquê. Porque não nos deram informação clínica sobre esse doente. Ou seja, esse é um indivíduo drepanocítico, conhecido, e que tem um cromatograma com um padrão de um indivíduo que é portador. O que é que aconteceu então aqui? A verdade é que esse indivíduo fez transfusão. Esse indivíduo foi transfundido. E este cromatograma que nós estamos aqui a vislumbrar, esta hemoglobina A2, ou seja, essa hemoglobina A presente, não é dele, é do dador da transfusão. Isto é para chamar a atenção aqui, a importância da informação clínica quando mandam testes para o laboratório. Reparem, o facto de não nos dizerem que esse é um indivíduo drepanocítico conhecido e que estão apenas a reavaliá-lo após uma transfusão, nos faz dar um resultado completamente errado, porque nós iríamos assumir que este indivíduo, com este padrão do cromatograma, era um indivíduo com traço falciforme associado a uma alfa-talassémia, sendo que eu já expliquei há bocadinho que os valores abaixo de 30 podem nos fazer pensar numa alfa-talassémia, numa alfa-talassémia associada ao traço falciforme, o que também não estaria muito concordante com o hemograma que temos aqui, porque não tem microcitose e hipocromia, ou seja, o indivíduo dentro do laboratório começa a ter a cabeça a explodir. E vamos dar um resultado errado se não nos disserem o que é que se passa. Ou seja, têm que dar informações clínicas, o máximo de informações possíveis, que é para nós conseguirmos interpretar com alguma coerência os resultados no laboratório e o médico patologista interpreta resultados, não lê, porque a leitura que eu iria fazer é esta. O que estávamos aqui a fazer com esse exercício é ler o resultado. Tem hemoglobina S em 27,6. Isto significa o quê? E o significado disto tem que estar associado à clínica do paciente com outras questões, ok? Portanto, vou avançar um bocadinho aqui, que é para deixar-vos este último caso, que é um miúdo de 4 anos com uma mãe portadora de hemoglobina C, o pai é marfinense e desconhece a situação genética, também foi um caso de estudo da anemia, ele tem microcitose e hipocromia, aqui é para chamar a atenção que normalmente a hemoglobina C de forma isolada não tem grande peso clínico, o grande problema dessas variantes de hemoglobina é quando elas estão associadas à hemoglobina S, quando nós temos aqui uma heterozigotia composta, esses indivíduos vão se comportar como um indivíduo drepanocítico. E isso é muito interessante pensarmos porque, imagina, se nós não tivermos uma HPLC neste caso, e podemos começar aqui a criar problemas. Este é um caso que eu trago que é interessante nesse sentido. Imagina que nós só temos uma eletroforese que é para rastrear isso a nível do laboratório. E a mãe é portadora do traço falciforme. É, o pai é um portador C, portanto. E nós estamos a ter um indivíduo que tem essa característica de, de uma anemia microcítica hipocrômica, neste caso, portanto, com todas as complicações que tem, mas nós temos uma eletroforese de uma mãe que tem apenas uma S, e quando a gente vai ver a eletroforese, vamos perceber que temos a banda A e temos a banda S, portanto, é uma portadora. Quando vamos testar esse indivíduo pela eletroforese, também vamos perceber que ela, apesar de não ter a hemoglobina A, tem a S, e percebemos que na eletroforese esse indivíduo vai se comportar como
um SS, portanto, vai nos aparecer como um drepanocítico, mas quando testamos o pai, percebemos que o pai não tem um traço S. Qual é a conclusão que a gente chega? Eventualmente, de forma errada aqui neste caso, que eventualmente este não é o pai da criança. Porque a criança, para ser drepanocítica, tinha que ter um pai S e a mãe é portadora. Mas não é o caso. Ou seja, numa eletroforese apenas em meio alcalino, em que a gente não consegue distinguir muito bem o lugar da S e da A2, porque correm no mesmo sítio, estaremos aqui a criar um problema no casamento alheio. Portanto, mais uma vez, a HPLC é extremamente importante porque nos permite fazer a distinção melhor dessas hemoglobinas e nos permite dar um resultado com maior confiabilidade. Eu vou avançar isto aqui não apresento para vocês, tendo em conta o tempo, que é para passar aqui para o take home. Portanto, para vos dizer, as últimas coisas a vos dizer é a HPLC é o padrão ouro para rastreio de hemoglobinopatias. Os testes de diagnóstico de hemoglobinopatias devem ser solicitados pelo clínico quando clinicamente é relevante para o paciente. A investigação das hemoglobinopatias por HPLC deve sempre ser acompanhada pela realização do hemograma, avaliar sempre cinética de ferro, microcitose e hipocromia, nem sempre é indicativo de déficit de ferro, ok? Portanto, temos sempre que olhar se a cinética de ferro está normal. Muitas das vezes esses indivíduos, em Angola que nós temos uma prevalência considerável de alfa-talassémia, muitos desses indivíduos são erroneamente tratados a vida toda com suplementação com ferro e nunca melhoram a sua microcitose e hipocromia, nem a sua anemia. Eventualmente tem ali uma talassémia que nunca ninguém identificou, mas claramente que essa exceção encontra-se na gravidez, portanto, as mulheres grávidas não devemos esperar a cinética de ferro, que é para começarmos a investigação de estudo com HPLC. A informação clínica, como vos disse, é de grande importância, que é para fazermos uma interpretação correta do nosso resultado. E deixo-vos aqui no final com esta frase: tal como na ciência, na medicina não há saramagos. Portanto, é preciso termos uma equipa que trabalha conosco, e essa é a equipa que trabalha onde eu estou inserido no Hospital Santo Antônio. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou aberto, então, a questões, dúvidas, lamentações. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito pela forma clara como vou chamar assim, como professora apresentou-nos como o doutor apresentou-nos este tema. Acredito que, como eu também, muitos conseguiram ter muito aprendizado. Deu para ver que é um tema complexo, tem um tema complexo e pronto. Precisa muito conhecimento para esclarecer e muita investigação, muito estudo profundo para esclarecer da forma como o doutor nos esclareceu. Então, muito obrigado, doutor. Eu que Vou, agradeço. vou Vamos permitir que lá os ver se temos colegas... aqui perguntas no chat, então. Já alguém Sim, sim, perguntou sim. aqui Eu não sei se se... os colegas conseguem abrir Eu os estive aqui a ver uma microfones, pergunta mas no vamos ler. chat e alguém perguntou, eu vou começar Sim, por eu esta vi porque chamou também. uma atenção. Se todo indivíduo Sim, com sim. traço falciforme ou com traço S, com hemoglobina S, vai ter desgaste da cabeça do fêmur? Atenção, todo indivíduo portador, um indivíduo com traço é um indivíduo portador. E todo indivíduo portador é um indivíduo normal. Não tem sintomas nenhum, não tem clínica, nem tem tradução hematológica, não tem nada. É um portador. Portanto, não tem como ter desgaste da cabeça do fêmur. Agora, um indivíduo drepanocítico, claramente que se nós não diagnosticarmos cedo, não começarmos o tratamento muito cedo, nesses indivíduos, eles podem ter como complicação desgaste da cabeça do fêmur. Por quê? Porque, como percebem, a drepanocitose tem a característica de provocar crises vasoclusivas, não é? Pela característica do próprio eritrócito, que ele se torna incomportável para conseguir passar a nível dos vasos. E isso provoca um cenário de isquemia a nível dos vasos que irrigam a cabeça do fêmur, por um lado. Por outro lado, é porque esses indivíduos têm uma eritropoiese ineficaz, se assim podemos dizer. Então, o organismo convida
as outras fontes anteriores que produziam sangue a produzirem. Isso provoca um aumento da expansão da medula óssea. E se aumenta a expansão da medula óssea, fragilizamos o osso de uma maneira geral, ok? Mas isso só acontece nos indivíduos doentes, que não são devidamente acompanhados, que não estão, por exemplo, a fazer estratégias terapêuticas como o uso da hidroxiureia ou L-arginina, por exemplo, ok? Vamos ver se temos mais aqui coisas no chat, então. Tem sim, tem sim. Qual seria o melhor momento para a introdução da hidroxiureia? A pergunta da colega Ju. Ok. Aquilo que recomenda a Sociedade Americana de Hematologia, é um bocadinho aquilo que se faz também aqui na Europa, a introdução da hidroxiureia a partir dos 2 anos. Mas já existe uma literatura muito recente a dizer que se pode começar a introduzir a partir dos 9 meses. Ainda não tem muitos estudos robustos relativamente a isso, mas com segurança é a partir dos 2 anos. Antes disso, se tiver muitas crises, é transfusões, e depois ir controlando também o peso das transfusões que isso causa. Quando os miúdos são transfundidos de forma recorrente, depois podem ter um acúmulo de ferro no organismo, tem que ter atenção aí. Tem aqui uma outra pergunta. Se o pai é doente e a mãe não, o filho nasce com traço ou nasce doente? Ok. Tem que olhar que isto é um bocadinho a herança mendeliana. E se viu. Há uma imagem que eu deixei ficar, que estava aí nos slides, relativamente à talassémia, é igual. Portanto, uma mãe doente com o pai, um indivíduo saudável, vai ter, vai ter filhos com traços. Poderá ter filhos com traços, mas nunca vai ter um filho doente. Por quê? Porque esta é uma doença genética autossômica recessiva. Quer dizer que eu preciso do traço do pai, um gene do pai mutado e um gene da mãe. Portanto, o que pode acontecer aqui é esse filho ter um traço. E isto é importante, isto não é, não consideraremos isso uma vitória, mas é importante para este indivíduo futuramente, porque tem que ter atenção, se ele herdar um traço, tem que ter atenção em escolher a sua parceira a dedo. Portanto, tem que tentar saber se a parceira também é portadora, que é para não ter filhos doentes. Sim, doutor, só um minutinho aqui. Quero só alertar aos colegas que podem falar. Sim, Acredito que há sim. muita gente aí que quer falar. Se escrever, Podem tudo sim. bem, mas há Podem muita ligar os gente que quer microfones, falar, exato. podem ligar os microfones e podem abertamente levantar aqui a mão e falar. Colega Cláudia, faz favor. Colega Cláudio dos Santos. Não, Cláudio Santos. Fernando dos Santos. Fernando. Fernanda. É Fernanda. Ou Fernanda, desculpa, Fernanda dos colega. Santos, Fernanda. Olá, Fernanda não é doutor. uma colega. Então, Fernanda, tudo bem? Está tudo. Em que lhe posso ser É, útil? foram as questões já relacionadas ao chat. Uhum. Eu gostaria de saber se a anemia falciforme tem cura. É uma excelente pergunta, Fernanda. Hoje em dia existem, de um modo geral, aquilo que se sabe por ser uma doença genética, é uma doença que tem o peso que tem e não tem um tratamento específico para curar. Até então. Mas hoje em dia já existem de estratégias genéticas de alteração do gene, não é? E que permite depois, olha, há por exemplo uma coisa que é uma técnica que a CRISPR-Cas9 tem utilizado, que já vem se falando isso desde 2019, que permite a correção de gene mutado, ou seja, é uma metodologia de edição genética. O que é que a Cas faz? A Cas traz uma estrutura que permite tirar, encontrar a célula do indivíduo, encontrar o ponto mutado, corta aquele ponto mutado na célula e depois introduz um RNA que transcreve. De outra maneira dizendo, pega-se na célula do indivíduo, corta-se aquela parte que está mutada, que dá a característica da anemia, introduz-se uma parte nova e depois volta a se reintroduzir
esta célula num organismo do indivíduo que é para ela depois começar a multiplicar e fazer uma célula normal. Esta estratégia de edição genética é extremamente cara. Não está disponível para todo mundo. São milhões de dólares envolvidos nisso. É uma coisa também que ainda é muito embrionária. Portanto, é provavelmente a melhor solução que existe nesse momento. De outra forma, não se consegue tratar isto. Não se consegue tratar isto. Mais questões? Aqui Mais questões aqui? perdi aqui uma questão. Eu perdi aqui uma questão do chat, estou aqui a procurar, mas eu vi aqui e vou parafrasear. Se o colega que apresentou não sentir satisfeito, pode corrigir. Parece que ele dizia, perguntava se a talassêmia significava ausência. Ele ficou com dúvida se é ausência ou se é uma depressão, ou se é como se fosse um corte aí na cadeia genética, cadeia de aminoácidos. Ele ficou, é Fernanda, vamos pedir que ausência ou desligue apenas só o seu microfone, por favor. a Fernanda, colega vamos Fernanda? pedir que desligue o seu microfone, por favor. Ok, obrigado, obrigado. Desligue, voltou a ligar o microfone. Ok. Sim, Ok, sim, o colega, parafraseando, o colega parece que perguntava, dizia ele que o doutor afirmou que o termo tala ou talassêmia significava ausência. Então, ele queria saber, então, quando estamos a falar de talassêmia, é a ausência da cadeia ou apenas um defeito da cadeia? ok. Pronto, eu utilizo normalmente essa expressão que é para ser um bocadinho mais didático, que é para as pessoas, pronto, não fazerem confusão com isto, dizer, quando a gente diz beta-talassêmia, estamos a dizer que tem falta de cadeias beta, ok? Alfa-talassêmia, estamos a dizer que tem falta de cadeia alfa. Agora, depende muito da mutação que acontece. Né? Reparem, as mutações que normalmente comportam as talassêmias são, a maior parte delas, delecionais. É a inexistência de um gene, que é deletado mesmo, ok? Mas podem acontecer mutações pontuais nesses indivíduos, em que não há deleção completa desses genes e há deleção parcial, apenas. Portanto, é um gene, imaginem que essa é uma esferográfica e a característica delas é a esferográfica deixar de existir. Não tem essa cadeia a ser formada. Os genes a ser não tem os genes, logo não tem a cadeia a ser formada. Mas eu posso cortar isto ao meio. Acontece. É um outro tipo de mutação que essa doença pode ter. Se eu cortar isto ao meio, eu vou ter necessariamente uma cadeia mais reduzida a ser formada. Portanto, tem essas características na alfa-talassêmia, mas ela continua a ser uma diminuição. Pronto. Vai continuar a ser uma diminuição porque eu não tenho genes completos, está mutado uma deleção parcial disto, o que vai comprometer necessariamente a minha formação de globinos. Sim? Não sei se foi satisfez a pergunta do colega. Yeah. E depois, as talassêmias não são só alfa e beta, eu só trouxe aqui as alfas e as betas, por uma questão de serem as que têm maior peso clínico e porque são as mais frequentes, porque existem talassêmias em outras cadeias de globina. Portanto, talassêmia vai sempre, uma forma didática da gente diferenciar isto talassêmia vai ser sempre ausência ou diminuição, se preferirem, das cadeias. E as variantes vão ser sempre formas anómalas, ou seja, a cadeia não deixou de existir, apenas está numa forma anómala. Pronto. Logo, esses indivíduos, por isso é que a característica mesmo do ponto de vista de tradução hematológica é aquela. Eu não tenho diminuição numa variante, eu não tenho diminuição de cadeias. Eu tenho uma cadeia anômala. Portanto, não vai ter microcitose nem hipocromia, e pela anomalia da cadeia, o bato vai então sequestrando, captando esses eritrócitos, que é para destruir a hemólise, naturalmente, mas não há microcitose e hipocromia. No indivíduo drepanocítico, por exemplo, se a gente tiver microcitose e hipocromia, temos que andar a ver o que é que se passa, para além
da drepanocitose que ele tem. Eventualmente tem déficit de ferro, tem alguma outra coisa associada naquilo, ok? Tem mais questões. Estava aqui Ok? um colega que tá aqui com o nome 4BAFMY, que queria falar, tinha metido a mão no ar. Não sei se pode agora intervir, colega. Pronto. Não sei se há mais questões aqui. Deixa eu ver o que é aqui no chat. No Muito chat há uma obrigado, lá doutor. mais para cima. Aham. Há uma lá mais para cima. Pronto, não sei se está muito a ver, mas diz Por ele que que não se o que se realiza um deve a teste de não. pezinho? Exatamente, A que se deve a não realização do teste de pezinho nas maternidades públicas do nosso país? Olha, exatamente. quem pergunta? A Joia, isso é uma pergunta que eu não tenho competências para responder. Talvez o doutor Isaac ou qualquer outro colega que esteja mais familiarizado com a realidade do país poderá explicar o que é que se passa. Estão a faltar cartões, não é? Porque o teste de pezinho é uma coisa muito simples. Aquilo são cartões de filtro e que permite depois carregar a amostra para um laboratório. E é uma coisa rápida e prática. Não sei, se calhar está a faltar material, faltam cartões, não sei. É uma pergunta que eu não sei mesmo responder. Sim, talvez para tentar ajudar aqui a colega Joia, este pezinho eram recolhidos das várias maternidades e os cartões eram encaminhados ao CADA, que é o Centro de Atendimento ao Doente Anêmico, aí acoplado ao Hospital David Bernardino, pediátrico. Mas como era um projeto provavelmente financiado por uma entidade americana, acredito que com aquele problema que acabou o financiamento, então praticamente o projeto está a encerrar e faziam as suas preparações para colocar aquilo em gel de agarose. Praticamente era corria uma eletroforese em gel que se fazia lá. Mas era uma metodologia, como o doutor explicou, aquela metodologia cuja interpretação às vezes dá dúvida, muitas hemoglobinas correm na mesma linha e pronto. Exato. Então fazia aquela confusão. Mas eu tínhamos e dava alguma resposta. Mas acredito que pela descontinuidade desse financiamento, então já não está-se a recolher as amostras, né, os cartões dos hospitais e praticamente já não estamos a fazer. Mas temos ainda, os vários hospitais estão a ser equipados com metodologia mais avançada, eletroforese capilar, e pronto. E daqui a pouco também a grande inovação que o doutor acabou de apresentar com as múltiplas vantagens que ouvimos aqui, que é o HPLC. Não sei se consegui Assim, dar uma resposta eu acho. satisfatória à colega. Penso que sim. É assim, em zonas com uma prevalência muito alta de anemia falciforme, como a nossa, ter um teste de solubilidade ajuda imenso para fazer o rastreio, porque é um teste simples, rápido e é muito barato. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos, nós temos depois que ter um teste confirmatório. Se quisermos só fazer rastreio de drepanocitose ou hemoglobina ou anemia de falciformação. Mas se nós quisermos fazer rastreio de hemoglobinopatias, que já é uma coisa muito mais abrangente, temos que introduzir HPLC. Eletroforese em gel da garose é importante, sim, como um teste secundário para confirmar, mas temos que introduzir HPLC. O volume, nós com a prevalência que temos de 20% de portadores, é uma prevalência altíssima. Então, nós necessariamente temos um volume de trabalho maior. E HPLC com um método será totalmente automatizado. É uma estratégia, uma solução que é fantástica, que é para termos respostas em tempo útil. Portanto, mesmo ou HPLC ou há hospitais que têm eletroforese capilar, que também é muito parecido a HPLC, acaba por ser quase que igual. Mas o gold standard que nos vem dito é HPLC. Sim, alguém te ligou o microfone e queria intervir. É um iPhone aqui.
Bom, deixa-me ver se tem mais aqui alguma coisa no chat. Qual seria? Já vimos. Doutor Jamel, muito obrigado. Doutor Jamel diz aqui de forma simples, até para um neurocirurgião. Muito obrigado, doutor Jamel, pelas palavras. Doutora Edinalva diz aqui, excelente aula, tema pertinente. Então, parabéns, amigos. Muito obrigado, doutora Edinalva. No nosso país, uma grande prevalência de hemoglobinopatias. É urgente a priorização de investimento na área de diagnóstico laboratoriais. Concordo plenamente com isso. Está nos passar imenso. E como já disse, é preciso começarmos a rastrear hemoglobinopatias e não só drepanocitose, ok? Porque muitos desses doentes são erroneamente tratados com ferro suplementados, porque têm microcitose e hipocromia e não têm déficit de ferro, ok? Têm que andar a fazer a cinética de ferro, primeiro que é para ver e confirmar se esses indivíduos têm mesmo déficit de ferro. Não tendo, devem investigar a hemoglobinopatia. E hoje em dia, com essa globalização, e temos indivíduos de todas as partes do mundo a termos, não nos admire nada, embora a nossa prevalência não é concordante, não nos admire nada que daqui a pouco começamos a ter beta-talassemias no país. Portanto, temos que andar a rastrear hemoglobinopatias. Temos que apostar, temos que investir nos laboratórios, de alguma forma. Claramente o aconselhamento genético, alguém diz aqui, penso que o aconselhamento genético antes do casamento ou de fazer filhos seria o ideal. Claramente, mas eu também acredito nisso. Nós, para ultrapassarmos e para evitarmos todas as consequências a posterior, mesmo nos rastreios que fizemos no pré-natal, mesmo no rastreio que fizemos na fase pós-natal, a melhor estratégia era o aconselhamento genético pré-nupcial, era o rastreio pré-nupcial. Vamos rastrear os indivíduos, todos aqueles que eu sou daqueles que defende a seguinte ideia: todo mundo numa zona endêmica deveria ter a preocupação de saber se é portador de qualquer hemoglobinopatia, fazer um teste de forma voluntária, ok? E depois, quando estiver interessado em constituir uma família, é perguntar ao parceiro ou à parceira se tem hemoglobinopatia alguma. Se não sabe, é convidá-la para fazer. Depois, claramente, que as questões que se colocam e agora, permita-me usar aqui o termo, já temos a paixão até nas unhas, como é que vamos fazer? Enfim, o casal tem, isso acaba por ser uma questão muito particular de cada casal, mas têm que perceber que se decidirem ter filho, quais são os riscos que estão a correr, já não vão desavisados, ok? Já não vão desavisados que eventualmente podem ter um miúdo doente, quais são as consequências de ter um miúdo doente. E por conta disso é muito importante termos uma outra área que também é muito deficiente no nosso país, que é geneticistas médicos, que é para esses aconselhamentos genéticos. Se não temos isso, são os pediatras ou são os ginecologistas que estão muito mais ligados com os casais numa primeira fase, ou medicina geral e familiar, que é para começarem a fazer esse tipo de educação. É preciso rastrearmos, nós deveríamos ter o bom senso de sabermos qual era a nossa condição genética Hum, quanto a hemoglobinopatias. E, posteriormente, hum. é tentar ver os parceiros que temos Ah, e tentar ver se escolhemos a dedo. Eles, não é? Que acreditem, o peso econômico de uma doença falciforme é gritante. Ok? Tá bem, Sim. doutor. Agora só temos só mais um minutinho e meio. Ok. Vamos encerrar. Mas para não deixar aqui o colega não está aqui identificado, assim sem resposta, talvez o doutor devia dar uma chega aqui. Ele insiste nessa Qual é? pergunta, segunda vez que escreve. Existe uma Ah, relação estreita entre pancitopenia e hemoglobinopatias? Como é a ok, segunda vez que ok. o colega escreve, só para não deixar assim Deixa-me sem ver se eu resposta. encontro. Se existe uma relação entre aplasia medular e Não, hemoglobinopatias. Relação direta, pronto, ele depois ele, faz a ele, pergunta aqui ele de diz, uma maneira ele diz, diferente. eu leio aqui, doutor, entre pancitopenia, não sei se estamos a ler a pergunta é diferente, ele diz relação laboratorial entre pancitopenia e hemoglobinopatia. Não sei se estamos a ler a Ok. pergunta é diferente, Sim, mas se é for, o mesmo vamos chegar colega, nas duas. sim. Certo, é o Ok. mesmo colega que fez a pergunta de maneira diferente agora. É assim, as Sim, sim. hemoglobinopatias, como acabamos de ver, dependendo muito do tipo, elas não têm tendência a serem pancitopênicas, ok? Portanto, as talassêmias são microcíticas hipocrômicas,
A falciformação normalmente é apenas uma anemia com alteração na hemoglobina, depois não tem alterações a nível das outras séries, nem leucocitárias, nem nas plaquetas. Portanto, se nós temos um indivíduo que tem uma hemoglobinopatia com pancitopenia, provavelmente tem uma outra condição clínica associada. Portanto, elas não têm essa relação direta, eu não conheço. Eu, particularmente, não conheço essa relação direta, né? Portanto, numa aplasia medular, dependendo muito da causa dessa aplasia, para um doente drepanocítico era problemático para ele, já tem uma condição genética que condiciona muito ah, os seus valores de hemoglobina. Ter uma leucemia, por exemplo, associada que pode acontecer, ter um síndrome mielodisplásico que pode acontecer nesse indivíduo. Claramente que um cenário de pancitopenia não era um cenário clássico de uma hemoglobinopatia dessas, pelo menos as mais frequentes, a falciformação e a talassemia. Obrigado. Muito obrigado mesmo, doutor. Pronto, tal como eu acredito que muitos queriam ligar os microfones só para agradecer ao aprendizado que tivemos aqui no início desta noite. E vamos já, antes de passar a palavra ao doutor Jeremias Agostinho, que vai dar as considerações finais, dizer já aí à Academia de Medicina para poder convidar o doutor mais vezes para outros temas, porque conseguimos sentir que há muito mais aí para nos falar sobre o que o doutor sabe. Então, vou passar. Muito obrigado mesmo. Não tenho outra palavra para expressar a minha alegria nesse momento. Vou passar a palavra ao doutor Jeremias Agostinho para então dar as considerações finais. Muito obrigado, doutor Henriques. Eu gostaria de agradecer em nome do Conselho da Academia, primeiro ao doutor Henriques e ao doutor Adalberto por terem aceito o desafio para falarem sobre esse tema bastante importante. Nos sentimos muito satisfeitos com a qualidade da moderação de hoje. Igualmente, a agradecer ao doutor Adalberto. É excelente aula. Eu arrisco mesmo e digo que, em relação às hemoglobinopatias, nunca tive uma aula tão didática, tão perceptível como essa que tivemos agora. Uma interação que nos permitiu, de facto, perceber perfeitamente sobre a doença. E faço das palavras da doutora Edinalva, que está aqui conosco. Doutora Edinalva, muito boa noite. As minhas também. Eu acho que nós temos que ter essa tecnologia aqui no nosso país. Nós precisamos mesmo, porque pelo número de pacientes com hemoglobinopatias que nós temos, há necessidade de nós termos essa tecnologia para nos facilitar o diagnóstico. Porque nós vimos ali casos, dos casos clínicos que o doutor apresentou, de pacientes com uma hemoglobina de 12, não é? Mas tem alterações, por exemplo, no volume globular, na hemoglobina média, e isso investigou e identificou-se realmente qual é a causa dessa alteração. E habitualmente nós olhamos só para a hemoglobina. Basta vermos que a hemoglobina está acima de 12. Por mais. Já ignoramos os outros parâmetros, quer dizer, está 12. Não, ali a alteração na hemoglobina média e tudo mais. Não, a gente diz no paciente, não, esquece, isso não é importante. O importante é que a hemoglobina está 12. E podemos Eu queria aproveitar isso, doutor Jeremias, que é para dizer o hemograma fala. Temos que saber fazer as perguntas certas. O hemograma queixa e a HPLC confirma a queixa do hemograma. Portanto, é importante tudo isso. Sim, é importante. Isso chama-nos a atenção para não ficarmos só com o valor da hemoglobina e do hematócrito. Temos mesmo que prestar atenção à RDW, aos outros parâmetros e identificarmos a causa das alterações, né?
Por isso é Exato. que foi de facto uma excelente aula. Os meus parabéns, doutora Adalberto. Muito obrigado, doutor Jeremias. Aprendemos muito e com certeza ainda vamos aprender. Conforme disse o doutor Isaac, nós vamos querer convidar outras vezes o doutor para estar aqui conosco para transmitir-nos esse tipo de aula que foi muito boa. Caros colegas, vamos então encerrar a nossa conversa de hoje. Nós fomos solicitados por um grupo empresarial a trazê-los aqui para falar um pouco sobre. É um tema não ligado à medicina, mas achamos que é de interesse médico e que seria interessante, pelo menos, passar isso aos colegas. É um grupo empresarial que tem uma proposta de crédito automóvel específico para a classe médica e tomaram conhecimento que nós temos essa conversa à quinta-feira e pediram-nos para trazê-los aqui para apresentar essa proposta e ver se alguns médicos ficarão interessados. Então, excepcionalmente, na próxima quinta-feira, vamos ter aqui estes senhores, empresários, que vão então apresentar aqui a proposta para os médicos. Se alguns dos médicos gostar, para nós já nos sentimos bastante satisfeitos. O nosso objetivo é ajudar a classe. Desejamos uma continuação de um ótimo final de semana, prolongado a todos. Se Deus quiser, próxima quinta-feira estaremos de volta e muito obrigado por se juntarem a nós. Doutor Adalberto, doutor Isaac, estamos juntos. Ok. Até a próxima. Muito obrigado, doutor Jeremias, doutor Isaac, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui convosco. Continuação de bom dia de paz. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Valeu, valeu. Obrigado.